Muito bom dia, boa tarde e buenas noites. Eu sou Maria Andrade, advogada, professora e mentora para a primeira fase da OAB. Tá? E hoje eu estou aqui para comentar com vocês, meus alunos ou não, que esse vídeo vai ficar aberto, sobre uma análise da nossa última atividade de contratos em espécie. Tá? Essas são umas dicas infalíveis para vocês se prepararem de uma forma exemplar para a aprovação de vocês. Aqui no curso, vou explicar um pouquinho do curso aqui para vocês entenderem o que foi essa atividade, tá? Esse é o nosso curso prático para a primeira fase. Ele é um curso totalmente direcionado, estratégico e prático. Ele tem um valor total de R$ 149,90, que pode ser parcelado em N vezes. E tá, e vocês têm 8 meses de acesso, e eu chamo ele de curso vivo exatamente por isso que vocês vão ver agora. Essa atividade de contratos em espécie, todas as atividades, elas são separadas por temas, pelos temas que mais caíram no exame de ordem dos últimos 10 anos. Essa atividade ela foi atualizada recentemente. Então, eu peguei a atividade anterior e analisei as respostas que todos os alunos deram. Tá? Bastante gente respondeu, então deu para a gente fazer um levantamento bem legal. Nós vamos aproveitar aqui, no final desse vídeo, revisar o conteúdo que vocês mais erraram. Dentro desse vídeo vai ter uma revisão, então fiquem até o final, que vai ter conteúdo aqui para vocês também, tá? Eu costumo dizer aqui no curso que a repetição traz a perfeição. Então, essa atividade, ela tinha, acho que 31 questões, tá? Só de mente de contratos em espécie, que é um tema que vocês erraram muito aí nos simulados, tá? Eu acabei de gravar vídeo do simulado de processo civil e de direito civil. O tema contratos em espécie apareceu no processo civil também, e vocês também erraram muito, e também erraram muito no simulado de direito civil, tá? Então, quando essas atividades e temas são atualizados, eles são enviados primeiro no nosso grupo do WhatsApp. Então, vocês, nesse momento desse vídeo, já receberam a atividade nova e já receberam o PDF novo acerca desse tema. Mas, como teve anterior, eu vou mostrar aqui para vocês o que vocês podem melhorar, tá? Com base no que os alunos responderam, ou talvez até vocês ainda estejam aqui no curso e tenham respondido. Como que são feitas essas atividades, tá? Eu vou relembrar aqui vocês como que é para fazer essas atividades, que eu vi que teve gente aqui que não se atentou à forma que era para responder. Eu entendo que tem gente, como eu digo para vocês, não dá para fazer da forma ideal, faça do jeito que dá, tá? Abra 3, 4 vezes, 10 vezes o arquivo, responda 1, 2 questões, quando tá na fila do banco, quando tá no banheiro, etc. Faça isso. Mas tem pessoas aqui que eu sei que tem como fazer da forma ideal e que estão tentando fazer da forma ideal, mas estão fazendo da forma errada. Então, eu vou relembrar como que é a forma ideal de responder, de fazer as nossas atividades, tá? E cada um faz dentro da sua realidade da forma que lhe é possível, da melhor forma que lhe for possível, tá? Cada tema, vocês recebem um PDF intitulado Artigos Quentes, que vocês devem pegar, porque ali vai ter todos os artigos de lei que respondem a todas as questões de exame de ordem daquele tema dos últimos 10 anos. E o ideal é vocês pegarem o Vadimeco, que vão usar na segunda fase, localizarem esses artigos no Vadimeco, porque vocês têm que ter uma ótima amizade com o Vadimeco de vocês, tem que conhecer ele como conhecem o menu do celular de vocês, e depois fazer as atividades com consulta nesse Vadimeco ou nesse PDF, tá? Para que vocês façam um estudo ativo e esse conteúdo fique gravado. Ao final da atividade, verifiquem nos comentários das atividades. Todas as atividades têm comentários no final, para ver como que foi o desempenho de vocês. Tá? Se mesmo com consulta vocês erraram ou se acertaram. Tá? Eu trago aqui um videozinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Trago aqui um videozinho de como que isso aparece no... Não consigo apertar play? Gente. Tá? De como que isso aparece lá na página de aluno de vocês. Vejam, vocês clicam ali nesse PDF aqui para baixar ele. Não tá no Play. Ai, gente, eu tento usar uma tecnologia diferente com vocês e depois eu não consigo, tá? Vocês baixam o PDF daqui, porque esse é o PDF de artigos que vocês apertam. Depois no meu aqui aparece aqui os downloads, ou vocês podem ir numa pasta no computador de vocês. Abrem esse download desse PDF e aí vocês vão consultar. Vocês vão ver que lá dentro vai ter todas as informações. Quando eu fui gravar esse vídeo aqui, eu dei mais uma atualizada nesse PDF, que vocês vão receber durante essa semana. Hoje é dia 17 de fevereiro. Durante essa semana, vocês vão receber uma nova atualização com esse conteúdo que eu vou mostrar para vocês aqui, agora, tá? Porque a gente já vai nos próximos, daqui a um slide, fazer a revisão de 2 contratos aí em espécie que vocês mais erraram, tá? Só tô mostrando aí para vocês nessa imagem, demorou bastante, né? Porque o meu computador, eu não sei o que tinha acontecido quando eu fui gravar
A tela aí para vocês demorou um pouquinho, mas é isso, vocês têm que abrir ali o passo, ir ali onde está o PDF, clicar e aí vai baixar e aí tá a atividade para vocês. Vejam, contratos em espécie, artigos quentes. E aí vocês vão ter, né, todos os subtemas ali abordados, tudo que está falando ali dentro, o que esses artigos se referem. E vai ter todos os artigos de lei ali atualizados através do site do Planalto. Eu sempre falo para vocês, quando forem ver artigos pela internet, site do Planalto. Depois da prova, eu aconselho vocês a não pegarem praticamente no Vadimeco e irem sempre para a internet. Até a prova, só ver artigos no Vadimeco de vocês. Se está atualizado, né? Tem que estar, porque é o que vocês vão usar na segunda fase e vocês têm que conhecer ele muito bem, tá? Então é muito, muito importante que vocês tenham muita amizade com o Vadimeco de vocês. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês, onde que estava ali o conteúdo. Agora, muitas pessoas responderam a essa atividade. Eu fico muito feliz quando bastante de vocês respondem. A gente consegue ter um apanhado bem legal de como que anda a situação e o que a gente tem que melhorar. Tá? A média de respostas foi de 14 pontos, eram 31 questões. Lembrando que era com consulta, mas tem muita gente que só abre o arquivo, como eu disse, ou para ver só os comentários no final, ou para responder uma ou duas questões e depois abre de novo. Isso acaba entrando na média. Não tem problema, tá? Porque eu vejo com base nas respostas respondidas depois que vocês mais erraram, tá? Mas na média, isso aí influencia um pouco, mas tá tudo ok, não tem problema. Quem não fez, por favor, faça essa atividade. Está lá na Hotmart, está atualizada. É muito importante. É um tema que muita gente está errando. Então, faz muita diferença, tá? Dentro de contratos em espécie, teve 2 temas que se destacaram muito de erro, tá? Não só aqui, como no simulado. Também achei bastante erro nisso, tá? Contrato de compra e venda e contrato de fiança. Então, aqui eu separei de forma resumida alguns pontos importantes para vocês. Como eu digo para vocês, repetição leva à perfeição. Quanto mais vocês ouvirem sobre esses temas de formas diferentes, aqui no meio de uma conversa, vou ler alguns conceitos aqui que eu escrevi ontem para vocês, depois vocês vão receber esse conteúdo de uma outra forma, e por aí vai, e quando forem responder, isso vai estar automatizado, vai estar tranquilo no cérebro de vocês, tá? Então, contrato de compra e venda, o que é? É quando um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa ao outro, a pagar-lhe preço em dinheiro. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem no objeto e no preço. Trata-se de contrato bilateral, ou seja, 2, tá? Oneroso, informal, impessoal e consensual, no qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe o preço em dinheiro. Admite-se as seguintes cláusulas especiais. São essas cláusulas especiais que eu senti dificuldade. O que é compra e venda, eu entendo que vocês já entenderam. Eu sei que vocês entendem o que é uma compra e venda. Agora, tem gente que tá indo no formal demais, tá? Respondendo que se não tem um contrato escrito, não é compra e venda. Compra e venda não precisa ser formal, tá? Vocês quando compram balinhas por aí, ou né, nos cafés da vida, quando tomam um café, quando vocês estão fazendo um contrato de compra e venda, não necessariamente estão assinando algo, tá? Então, ele não tem essa formalidade, não se esqueçam. Comprou é um contrato de compra e venda, tá? Agora, essas cláusulas especiais que vocês têm que dar uma atenção especial, como o próprio nome já pede, né? Já exige aí a retrovenda. O que é a retrovenda? É o direito do vendedor de recomprar o bem, independente da vontade do comprador, no prazo decadencial de até 3 anos. Só um minutinho, daqui a pouco vai ter que atender aqui. Perdão, gente, teve uma emergência aqui. Então, a retrovenda, vocês têm... Sabe o que é a retrovenda? Basicamente, como é que eu vou dizer para vocês? Sabe o agiota? Então, é para isso, tá? Porque quem é que vai vender uma coisa para comprar de volta? Em 3 anos, sabe? É isso, é uma forma de fazer agiotagem, uma forma legal de agiotar. Tá? Porque daí eu te empresto o dinheiro, tu me dá a tua casa, eu finjo que compro a tua casa e tu pode comprar ela de volta de mim até 3 anos. Tá? E daí, se a pessoa não paga, ele fica com a casa da pessoa. É para isso que é utilizado normalmente a retrovenda, tá? Porque se for pensar bem, não faz muito sentido você vender para poder comprar de novo. Ou seja, tu precisava do dinheiro e aí tu vai tentar recuperar o dinheiro, né? É para agiotagem, tá? A venda contenta ou sujeita à prova. Presumem-se feitas sobre a condição suspensiva, enquanto o comprador não manifestar o seu agrado ou não realizar a prova do bem.
Ou seja, a pessoa, vamos supor que eu vendo aí a minha casa, mas você tem que ver se você se agrada, né? Você vai ver se você se adapta ao local por algum motivo. Ah, por que a pessoa vai fazer isso? Porque ela quer, né? Nesse caso aqui é porque ela quer. Vamos supor que, eu quero comprar esse teu imóvel aqui, mas eu preciso ver se a rua é adaptada para o meu filho com cadeira de rodas. Então eu gostaria de morar um tempo para ver se me agrada, né? Se é útil para mim esse bem. Pode ser, pode ter essa condição. Então eu fico lá um tempo, eu pago, a gente acorda aí, né? Como é que vai ser? Mas a compra ali, ela só vai ser realmente realizada se isso for benéfico para mim nesse sentido. Pode ser? Pode ser. A gente coloca essa cláusula no contrato, tá? Temos também aí também a cláusula de perempção, preferência ou prelação, tá? Essas são as 3 nomenclaturas desse dispositivo, que é o quê? A obrigação do comprador, no caso de resolver vender o bem adquirido, de oferecer primeiro ao vendedor, com as mesmas condições que o faria para terceiro. O prazo decadencial para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias, se a coisa for móvel, e a 2 anos se for imóvel. Tá? O que acontece? Vamos supor, eu tenho coisa de preferência. Essa cláusula de preferência, eu tenho um contrato de um cliente que tem isso, por exemplo, tá? Ele aluga uma sala comercial. E no contrato, não só no contrato, tá? Pela lei das locações também é assim, tá? Quem aluga tem esse direito de perempção, tem esse direito de preferência, tá? De preempção, de preferência, de prelação sobre o imóvel. Ou seja, se você for vender, você tem que me oferecer primeiro pelo mesmo valor que vai vender a qualquer outra pessoa, tá? Nas mesmas condições. Não é que, eu não tô afim de vender para ti, então para ti eu sou obrigada a oferecer, mas oferecer a 3 vezes a mais o preço, e para outra eu vou oferecer a menos. Não, tem que ser nas mesmas condições, tá? E você pode colocar essa cláusula no contrato de compra e venda por algum motivo, tá? Vou comprar, mas vou oferecer depois para você, caso eu for vender para alguém, pelas mesmas condições, quase por 2 anos. Beleza. Quer colocar? Coloca, tem essa possibilidade de estar aqui. Eu já falei para vocês que em exame de ordem a gente não discute por que as coisas existem, a gente não discute por que é assim, por que o legislador quis assado, a gente só está lá para responder essas questões se aprovado, e quando for jurista, quando for um operador do direito aí, com a sua carteira da OAB na mão e quiser lutar por isso, você se inscreve numa comissão da OAB, você vai atrás e você discute isso, e você entra em debate com os colegas e construam conhecimento, escrevam sobre isso, é muito bom. Só que para fins de exame de ordem não vale a pena, porque ninguém vai mudar a questão porque vocês estão com entendimento diferente, gente. Me desculpa. Tá? Ninguém vai mudar a questão porque lá em Piraporinha teve uma decisão em contrário. Não é reconhecido a nível Brasil, FGV não vai reconhecer, não adianta encher a prof de e-mail com isso, tá? Me desculpa o que eu vou falar aqui para vocês estão perdendo tempo, que é um tempo que poderia estar estudando com algo realmente relevante para aprovação em primeira fase de vocês, tá? Não é que eu não queira discutir. Quer dizer, aliás, não faz sentido a gente ficar discutindo esse tipo de coisa, tá, gente? Faz todo mundo perder tempo. Aqui é uma forma, a gente tá aqui direto, ó, cai na OAB, é relevante para a OAB, a gente discute, a gente vai atrás. Se não é, não vamos perder tempo, tá? A quarta cláusula importante que vocês têm que se atentar é a venda com reserva de domínio, que é o direito de vendedor reservar para si a propriedade até que o preço seja integralmente pago. Ou seja, eu vou ficar aqui com esse meu imóvel, vou ficar por aqui, vai ser minha essa propriedade até você pagar tudo. Se você der uma entrada de 40 mil, mais não sei quantas parcelas de não sei quando, vai ser meu até você terminar de pagar todas as parcelas, tá bem? A venda sobre documentos é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, desculpa. Aqui, no caso, a tradição da coisa ela é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou no silêncio deste pelos usos. Ou seja, a tradição na coisa, vamos supor, eu vendo aqui a minha casa, a tradição se faz lá no cartório quando a gente passa a documentação de um para o outro, e não quando efetivamente eu entro para morar no imóvel, tá? Caso a gente não faça isso, a gente fique inerte a essa transação de cartório e eu venha diretamente e o uso desse imóvel deixa de ser pela transferência do documento e passa a ser pelo uso no silêncio deste pelos usos, é isso que quer dizer, tá? Agora vamos dar uma breve revisada aí no contrato de fiança, tá?
Pelo contrato de fiança, uma parte, uma pessoa, né, garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor. Ou seja, o fiador não é ele que tem a dívida. O amigo, vamos supor ali que Alberto, meu amigo Alberto, foi lá e contraiu uma dívida, eu sou fiador dele. Quem deve? Alberto. Eu só vou dever a partir do momento que Alberto não pagar, tá? Caso este não a cumpra. Algumas características desse contrato ajudam a compreendê-lo e são cobrados em prova, tá? Então, eu trouxe aqui as características do contrato de fiança mais importantes para vocês. Eu vou trazer esse conteúdo de várias formas até entrar na mente de vocês, tá? Que é muito importante. O contrato de fiança, a fiança, ela é acessória, ou seja, como ocorre nos pactos de garantia, a fiança é um contrato acessório e a um outro principal. Assim, a extinção do principal também extingue a fiança. Porque não existe um contrato exatamente de fiança, tá? Alberto foi lá e alugou uma casa. Dentro desse contrato de locação de Alberto, eu consto como fiadora. Eu sou acessória, por isso que eu botei uma mão com uma pulseira. Uma pulseira é um acessório, tá? O contrato de fiança, ele é um acessório ao contrato principal. Ele não é um contrato sozinho, tá? E a fiança, ela é formal também. Ela deve ser celebrada por escrito, tá? Lá no 819 do Código Civil, tá bem? Não pode se presumir. A fiança não se presume. Então, não se presume a fiança, tá? Tem que estar lá escrito no contrato quem é o fiador, do que ele é fiador, tá? É formal. Por isso que eu coloquei esse paletó, tá? É uma coisa formal, é uma coisa de gala. O contrato de fiança, a fiança, ela é o quê também? Ela é benéfica e unilateral, em regra, tá? A fiança é gratuita e unilateral, só impondo despesas e obrigações ao fiador. Por isso, sua interpretação deve ser escrita. 819 combinando com 114, tá? Admite-se, porém, em contratos bancários, a fiança onerosa. O que acontece? Eu, que sou fiadora de Alberto, eu não estou pagando nada e eu não estou recebendo nada, né? Ou seja, ela é gratuita, ela é unilateral porque só tem obrigações para mim. Alberto não tem obrigação nenhuma e a parte credora também não tem obrigação nenhuma. Quem tem obrigação sou eu. Quem tem obrigação aqui sou eu. Então, por isso que ele é gratuito e unilateral, porque somente eu tenho obrigações, eu não recebo nada por isso, eu apenas pago. No caso ali de contratos bancários, pode ser uma fiança onerosa no sentido de eu faço um depósito e deixo esse depósito como fiança. Caso seja necessário, é retirado desse depósito, tá bem? É fiduciária, quarta característica, tá? Trata-se de garantia pessoal, ou seja, atinge qualquer bem da pessoa garantidora, diferente, portanto, de caução real vinculada a bem específico. Ou seja, na fiança, eu coloquei aí um palhacinho, por quê? Porque o fiador, ele responde com qualquer bem dele. Eu já vi pessoas perderem bens de família por ser fiador, tá? Então, o fiador, ele acaba sendo esse palhacinho, porque o devedor principal não vai responder com todos os bens dele. Agora, o fiador vai. Então, é bem importante vocês se lembrarem disso, tá? Ela é personalíssima. Coloquei ali um quadro, tá? Por quê? Porque o pintor, ele é aquele pintor, né? Não pode ser outro. Quando você quer um pintor, é aquele. Então, a fiança, ela é personalíssima. É aquela pessoa que é o fiador, ela é o fiador, tá? Vinculada apenas à pessoa do fiador e a seu patrimônio. Nesse sentido, ao afirmar que a obrigação transmite-se aos herdeiros, pelo artigo 836 do Código Civil, o legislador se refere ao espólio, tá? Ou seja, a dívida vai ser paga apenas com as forças da herança, até onde a herança for. Não extrapolou a herança, os espólios, né? Os herdeiros, os herdeiros, eles não vão responder por isso que extrapolou, tá? Porque ela é personalíssima, era aquilo que aquela pessoa tinha, tá? Sexto, ela exige a outorga uxória. O que é essa outorga uxória, tá? De acordo com o artigo 1641, inciso 3 do Código Civil, é necessária a autorização do cônjuge para a prestação de fiança, salvo no regime de separação absoluta dos bens. Ou seja, se eu sou casada em qualquer regime, tirando separação absoluta, eu tenho que ter a anuência do meu cônjuge para ser fiador de outra pessoa, porque, como nós falamos ali, atinge qualquer bem que eu tenha, e qualquer bem que eu tenha é também do meu cônjuge. Então, isso é muito importante, tá? Isso é uma pegadinha constante aí nas provas de primeira fase. Constitui-se por delegação ou por expromissão. Ou seja, tá? Por delegação, como é que é?
com a participação e consentimento do devedor principal, ou seja, Alberto, que a gente está usando ali no nosso exemplo, ele sabe e é a favor de que eu seja a fiadora dele. Por expromissão, tá? Sem a participação do devedor principal, ainda que se emita opinião contrária, artigo 820 do Código Civil. Ou seja, Alberto diz, eu não quero que a Maria seja minha fiadora. Não tem problema, serei igual, eu não preciso da anuência dele, tá? A oitava característica, e ela pode ser ilimitada ou limitada, tá? Essa fiança. O artigo 822, ó, não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais desde a citação do fiador, tá? E ela, o artigo, ou ilimitada pelo 823, a fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas. E quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada. Ou seja, se em fiança eu tenho que pagar 3 mil e foi vendida, por exemplo, a minha casa foi dada aí para fiança, poxa, vai só até os 3 mil e o troco vai ficar comigo, tá bem? E a última característica é a subsidiariedade, tá? O fiador tem direito ao benefício de ordem regulamentado pelo Código Civil. Ou seja, pelo artigo 827 aí tá direitinho no artigo desenhadinho que vocês têm que saber, tá? O fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir até a contestação da lide que sejam primeiro executados os bens do devedor. O fiador que alegar o benefício de ordem que se refere a esse artigo deve domiar os bens do devedor, sítios no mesmo município, livres e desembargados quando passem para solver o débito, tá? E o artigo 828, que não se aproveita este benefício ao fiador se ele o renunciou expressamente, se o devedor foi insolvente ou falido. É autoexplicativo, tá? Mas eu queria trazer aqui para vocês prestarem atenção nessas 9 características aqui do contrato de fiança pode ter e também ali na parte do contrato de compra e venda. Tá? São características bem importantes. Como eu disse, vou trazer de outras formas para vocês, mas era importante relembrar aqui. E para quem não conhece ainda o nosso curso, já sabe aí que são mais de 72 módulos, mais de 1000 questões comentadas, os PDFs com os artigos quentes, simulados progressivos e essas correções que eu trago aqui para vocês, R$ 149,00, que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 12,49, tá? Só chamar a prof aqui e até a próxima aula.